Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Daniel, um jovem que, contra todas as expectativas, se manteve firme nas suas convicções bem no centro de um dos impérios mais poderosos que o mundo já viu. É uma história incrível sobre fé, sobre liderança e sobre visões do futuro que, de certa forma, conversam com a gente até hoje. Vamos ver como ele conseguiu essa proeza. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que um jovem levado como prisioneiro, longe de casa, não só sobrevive, mas ele se destaca a ponto de virar um dos homens mais sábios e influentes do lugar? A jornada do Daniel é, sem dúvida, um estudo fascinante de como a integridade pode se tornar a maior de todas as forças. Bom, tudo começa com o exílio. Para Daniel e seus amigos, ir para a Babilônia não era só mudar de endereço. Era entrar num ambiente que foi pensado para apagar quem eles eram de verdade. O primeiro grande teste não foi de força física, mas sim uma profunda crise de identidade. Para a gente ter uma ideia do cenário, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 605 a.C., o poderoso rei Nabucodonosor invade Jerusalém. E o Daniel, que era só um adolescente, está ali, na primeira leva de deportados. Ele é levado para o coração do império inimigo, décadas antes da destruição total da sua terra natal. Olha, a estratégia de Nabucodonosor era genial e bem fria. Ele não queria apenas servos, a ideia era cooptar a elite das nações que ele conquistava. Ele escolheu os jovens mais promissores, sem defeitos, de boa aparência e instruídos, para mergulhar de cabeça na cultura e na língua da Babilônia. O plano era transformar possíveis inimigos nos servos mais leais do império. E a primeira jogada foi um ataque direto à identidade deles. A mudança dos nomes. Veja só, os nomes em hebraico honravam a Deus. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Já os novos nomes babilônicos, esses honravam os deuses pagãos. Bel, Acu, Nebo. Era uma tentativa clara de apagar a conexão deles com seu Deus e transferir essa lealdade para os deuses da Babilônia. Só que o Daniel, ele bateu o pé. Ele resolveu no seu coração que não ia se contaminar. Em vez de aceitar a comida e o vinho do rei, que provavelmente eram consagrados a ídolos, ele propôs um desafio: 10 dias comendo só vegetais e bebendo água. E o resultado? Eles não só pareceram mais saudáveis, como foram abençoados com uma sabedoria fora do comum. Isso prova que essa primeira grande prova de fé foi absolutamente decisiva. E essa fidelidade, logo de cara, sabe, foi o que abriu as portas para o verdadeiro chamado de Daniel. Ele não seria apenas mais um administrador no palácio, ele era um profeta, com uma percepção que vinha do divino. E essa habilidade logo seria testada do jeito mais dramático possível. E a coisa ficou séria, mas muito séria. Imagina a cena. O rei Nabucodonosor tem um sonho que o deixa apavorado. Só que tem um problema, ele não lembra do sonho. E aí ele exige que os magos dele não só interpretem o sonho, mas primeiro adivinhem o que ele sonhou. Uma tarefa impossível. O decreto foi brutal. Se falharem, todos os sábios da Babilônia morrem. E isso incluía Daniel e seus amigos, claro. Então Daniel reúne os amigos, eles oram e pronto. Deus revela o mistério. Ele vai até o rei e descreve a visão. Uma estátua gigantesca, impressionante, com cabeça de ouro, peito de prata e por aí vai, até chegar nos pés, que eram frágeis, feitos de ferro e barro. E aí vem o clímax da visão. Uma pedra que não foi cortada por mãos humanas atinge a estátua e a transforma em pó. Mas revelar o sonho era só a primeira parte, né? A interpretação era tudo. Daniel explica que cada parte da estátua era, na verdade, um grande império mundial. A cabeça de ouro, o próprio Nabucodonosor e a Babilônia. Depois viriam os impérios Medo-Persa, o grego e o romano. E a pedra que destrói tudo? Essa simbolizava o reino eterno de Deus, que no final de tudo substituiria todos os reinos humanos. O rei ficou tão impressionado que promoveu Daniel a um dos cargos mais altos do império. Com o tempo, a influência de Daniel só crescia. Mas quanto maior a influência, mais pesados são os testes. Agora, não era só identidade ou sabedoria que estavam em jogo. Era a própria vida dos seus amigos, e mais tarde a dele também. Anos se passam e Nabucodonosor resolve construir uma estátua de ouro gigantesca. A ordem era clara: todo mundo tem que se curvar e adorar. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusam. Quando o rei os confronta, a resposta deles é uma das declarações de fé mais fortes que existem. Eles disseram que o Deus deles podia livrá-los. Mas, mesmo que não livrasse, eles não se curvariam. Ponto final. Pensa na raiva do rei.
Ele ficou furioso. E a reação foi desproporcional. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Ficou tão quente, mas tão quente, que as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. E é aí que acontece o inacreditável. O rei olha para dentro daquela fornalha esperando ver cinzas e fica chocado. Ele não vê 3 homens amarrados e queimando. Ele vê 4 homens, andando livremente no meio do fogo, sem nenhum arranhão. E o quarto, segundo o próprio rei, tinha a aparência de um filho dos deuses. A fidelidade deles foi recompensada de um jeito espetacular. E o tempo passa, né? Impérios sobem, impérios caem, mas Daniel continua firme. Já idoso, servindo sob o rei Dario, a inveja de outros oficiais acaba criando uma armadilha. Eles convencem o rei a criar uma lei que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer um que não fosse o próprio rei. Daniel não pensou 2 vezes. Continuou sua rotina de orar 3 vezes ao dia. A punição? A cova dos leões. E assim como seus amigos, ele saiu de lá milagrosamente ileso. Mas pensa comigo, todas essas provações, a fornalha, a cova dos leões, não eram só para testar a fé, era uma preparação. Foram esses momentos que forjaram o caráter que Daniel precisava para o seu papel final, o de um profeta que teria uma visão sem igual do futuro do mundo. Foi essa vida inteira de pé firme, de não abrir mão dos seus princípios, desde recusar a comida do rei até enfrentar os leões, que preparou o terreno. Por causa dessa fidelidade inabalável, Daniel teve acesso a visões que detalhavam a ascensão e a queda de nações inteiras e o desenrolar do plano divino através da história. E as visões que Daniel recebe são de outro nível. Super complexas, cheias de significado. Ele viu aquela mesma sequência de impérios do sonho da estátua, só que dessa vez representados por 4 bestas assustadoras. Ele recebeu a profecia das 70 semanas, que muitos acreditam ser um mapa para a vinda do Messias. E num momento de clímax total, foi ele quem interpretou a escrita na parede durante a festa do rei Belsazar, anunciando o fim da Babilônia naquela mesma noite. Agora, para pensar um pouco no tamanho da vida e do impacto de Daniel. O cara começou como um prisioneiro adolescente e serviu como conselheiro de alto escalão por quase 70 anos. Ele viu a Babilônia cair e a Pérsia se levantar. E em todo esse tempo, manteve sua fé e sua influência intactas. Uma vida extraordinária de liderança e serviço, sem dúvida. No fim das contas, a história de Daniel deixa a gente com essa pergunta, né? As visões dele mostraram que impérios que pareciam eternos, invencíveis, uma hora acabam. Isso nos lembra que, enquanto reinos humanos vêm e vão, talvez a história esteja caminhando para um propósito maior. O que essa perspectiva sobre poder, fé e destino nos ensina sobre os nossos próprios tempos? É algo para a gente pensar.